Olá, seja bem-vindo à nossa série Discipulado na Carta de 1 João. Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, do Movimento Discipular, e você é meu convidado. Essa é a nossa primeira parte dessa série de estudos baseado no livro de 1 João. E eu estou tão animado de começar essa jornada junto com você. Eu quero te convidar a estar acompanhando essa nossa série, seja você esteja nos ouvindo pelas redes sociais, pela Rede Super ou pela rádio. Você é muito bem-vindo de pegar toda essa série no YouTube da nossa igreja, PIB Curitiba. Você também pode acessar pelos nossos canais da rede social do Movimento Discipular. Pode digitar lá no YouTube, no Instagram, Movimento Discipular, e estar também acompanhando essa série. Eu estou muito empolgado com essa nova série em 1 João. 1 João é um texto maravilhoso da palavra de Deus, uma carta inspiradora nessa questão de discipulado, principalmente quando nós falamos da marca essencial do cristão, que é o amor. Essa é uma carta que transborda amor, e nós vamos aprender de primeira mão com o apóstolo amado, com o discípulo amado, com o apóstolo João. Então, eu te convido a essa jornada junto comigo. Eu quero te dar algumas informações introdutórias a essa carta da Palavra de Deus, de 1 João, e são alguns fatos históricos, uma localização que te ajude a entender um pouquinho mais do contexto dessa carta. Então, essa carta, ela provavelmente foi escrita entre o ano 85 e o ano 100 depois de Cristo, bem no finalzinho da vida do apóstolo João. O apóstolo João já era um senhor, né, nessa fase, nos últimos anos da sua vida. E bem provavelmente o apóstolo João, ele escreveu essa carta de Éfeso para as igrejas que ficavam em torno dessa região da cidade de Éfeso. Então, você pode imaginar uma carta que ela ia sendo distribuída pelas várias igrejas e servia ali como uma instrução para aquele grupo de igrejas ali que estavam sofrendo ataques de heresias. E João adressa a essas igrejas, que ele considera como ovelhas, né, como igrejas dele, para que ele possa estar ensinando, exortando para que eles continuem firmes na fé. A fé, a palavra que eles ouviram desde o princípio. Você vai ouvir isso tanto nessa carta de 1 João. E como eu já te disse, o apóstolo João, ele é conhecido como o discípulo amado. No seu evangelho, ele, ao invés de referir a si mesmo, como ele era parte do grupo de discípulos, ao invés de ele referir a si mesmo como eu, João, na primeira pessoa, ele faz questão de colocar na terceira pessoa e se referir na sua carta como o discípulo amado. Que coisa especial, né? Aqui já vem uma lição para o nosso discipulado. Eu tenho discípulos que eles têm muita dificuldade de se sentirem amados por Deus, de se sentirem Deus como pai deles, Deus como um amigo deles. E um dos maiores esforços que eu tento fazer quando eu percebo isso na vida de um discípulo, uma pessoa que eu estou caminhando, é realmente ajudar ela a compreender que Deus é pai, que Deus é amigo, que Deus a ama. Porque, meus irmãos, ela pode ter todo o conhecimento intelectual que a Bíblia é capaz de nos dar. Mas se ela não sentir esse amor de Deus, se ela não sentir essa graça de Deus, se ela não sentir todos esses sentimentos, esses laços fraternos com o Pai Celestial, vai ser muito difícil de ela crescer na vida cristã. Ela pode se tornar, sim, um religioso, se ela compreender as verdades do Evangelho intelectualmente, sem compreendê-las afetivamente, emocionalmente, mas ela terá dificuldades de ser um discípulo de Jesus, um seguidor, alguém que o ama. Portanto, como é bom se você que está ouvindo aí em casa ou no seu carro, você que está assistindo pela televisão ou pela internet, você consegue dizer a si mesmo: eu sou um discípulo amado de Jesus. Pare por um instante, fala isso para você mesmo. Eu sou um discípulo
amado de Jesus. Como é gostoso falar isso para si mesmo. É assim que o apóstolo João se via. E aqui vem uma primeira lição para nós sobre discipulado com esse apóstolo. Falar um pouquinho para você sobre a estrutura dessa carta, e ela é uma estrutura um pouquinho desafiadora até para os comentaristas bíblicos. Fui procurar, pesquisar, entender como categorizar, como dividir essa carta para melhor explicá-la. E os comentaristas bíblicos vão falando que até categorizar o gênero dessa carta é um desafio. Em alguns aspectos ela realmente está como uma carta, em outros aspectos ela talvez pertença melhor a um outro gênero literário. Então, isso faz difícil falar na estrutura da carta de 1 João. Uma coisa que você tem que ter em mente, as últimas séries que nós fizemos em Filemão, em 2 Timóteo, fizemos também a série em Efésios, e você pode conferir isso tudo nos nossos canais, tanto do Movimento Discipular quanto da PIB de Curitiba. Destacando para você, começamos essa semana com o Spotify do Movimento Discipular. Você pode achar lá o Movimento Discipular e você já tem lá disponível toda a série de Efésios para você escutar. Enfim, todas essas cartas que nós estudamos, elas são cartas paulinas. E o Paulo ele tem uma forma linear de explicar a palavra de Deus, é um raciocínio mais parecido com o raciocínio grego, né? A filosofia grega, a forma que ele estrutura seu pensamento. E aqui nós temos um hebreu escrevendo a palavra de Deus. E João, ele faz uma argumentação cíclica. Você vai ver que ele vai e volta na mesma questão. Você vai ver temas que vão permear toda a carta de 1 João. Ele está falando no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto sobre os temas. Então, você vai ver uma argumentação cíclica. Até por isso é desafiador, às vezes, você memorizar esse trecho da palavra de Deus, ou mesmo entendê-lo, porque você tem que levar em conta essa argumentação cíclica do livro de 1 João. E lembre que existe esse estilo joanino. A Bíblia, nós temos 5 livros escritos pelo apóstolo João, né? Nós temos o Evangelho de João, nós temos as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, e nós temos o livro de Apocalipse. Todos eles foram escritos pelo mesmo apóstolo, pela pena do mesmo apóstolo. Então, nesses 5 livros, você percebe uma forma literária muito parecida. E João, ele não sai do seu estilo. Você vai perceber que é esse estilo literário que vai envolvendo o seu leitor. E é uma carta muito gostosa. Mas você precisa ter em mente esse estilo da carta de 1 João, para poder saboreá-la junto comigo. Deixa eu também colocar diante de você alguns fatos importantes do pano de fundo dessa carta. Você tem que entender que o gnosticismo ele estava se formando nessa época de 1 João. Tá, nesse final do primeiro século. Ainda não estava totalmente desenvolvido os conceitos gnósticos, isso é mais para o segundo século em diante, mas aqui você já tem os conceitos básicos do gnosticismo afetando a vida da igreja. E líderes, falsos mestres, permeando as igrejas cristãs, as novas igrejas cristãs, com essa filosofia, que ela nega, ela subtrai pontos essenciais da fé cristã. Então, são 4 pontos essenciais que o gnosticismo vai tocar na fé cristã e vai ser incongruente você permanecer e manter a fidelidade da palavra de Deus e afirmar os conceitos gnósticos. Aqui estão os quatro tópicos que eu queria dizer para você, e se você está tomando notas, esses são pontos importantes de você tomar nota, porque durante toda a carta de 1 João, você vai ver que a argumentação dele vai voltar para combater essas 4 áreas, esses 4 conceitos. E meus irmãos, outra aqui, pepita do discipulado, outra questão que a gente pode refletir sobre essa carta de 1 João, é como João conhecia o seu contexto cultural. Ele não está falando aqui para os seus irmãos num vácuo cultural. Ele não está falando aqui sem considerar a cultura, sem considerar aquilo que o cerca. Pelo contrário, ele está por dentro
de todas as implicações e de todos os desdobramentos que estão acontecendo, tanto dentro quanto fora da igreja, e ele explica o evangelho levando em consideração esse contexto que o cerca. Essa é uma lição excelente para nós nos dias de hoje. Talvez se nós fôssemos fazer uma carta como 1 João no dia de hoje, nós precisaríamos abordar temas que são muito relevantes no nosso dia. Talvez, ao invés de algumas desses conceitos aqui que estão aqui, talvez nós abordaríamos a questão da teologia da prosperidade, que está tão enraizado, tão forte na mentalidade de tantos cristãos, de tantos crentes ou de tantas pessoas que se dizem cristãos. Bom, nós podemos também trabalhar a questão do individualismo, a questão do egocentrismo. Quantos conceitos permeiam a nossa sociedade tão complexa, também era complexa no tempo de João, mas compreendê-la e aplicar as verdades do evangelho a essa cultura, esse é o nosso dever no dia de hoje. Então, olha como João fazia isso. João, ele pegou esses 4 pontos do gnosticismo e ele foi jogando a luz do evangelho sobre cada um deles. O primeiro ponto do gnosticismo é que era necessário uma revelação especial. Eles valorizavam demais o conhecimento. E eles falavam que você conhecer a Jesus, ou aquele conhecimento que os apóstolos traziam, não era suficiente. Você precisaria conhecer o mistério. Eles trabalhavam muito com essa ideia do mistério, com essa ideia da revelação especial. Também eles consideravam o conhecimento mais importante do que o amor. Então, porque eles consideravam a matéria como algo sem importância, o nosso corpo como algo sem importância, o que importava era o espírito, eles também acreditavam que o conhecimento era mais importante do que até os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos de amor. Terceira questão que João vai com toda a veemência trabalhar nessa carta, é que os gnósticos, por negarem essa realidade da matéria, por dizerem que nada que a gente faz com o nosso corpo é importante, eles negavam a natureza pecaminosa, negavam a importância, a seriedade do pecado. Então, eles simplesmente trabalhavam nesse sentido. Olha, contanto que você esteja buscando a Deus, que você esteja crescendo no conhecimento, que você esteja se aprofundando nos mistérios da fé, não importa se você comete um pecado aqui ou ali, se você adultera, se você faz isso ou aquilo, não importa. Enfim, essa era a argumentação gnóstica. E claro que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas e com aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E por último, por eles também considerarem que a matéria era algo desprezível, a carne, eles não concebiam a ideia do Deus vivo ter sido encarnado na pessoa de Jesus. Então eles negavam a encarnação de Jesus. Você percebe como quando você nega a realidade do pecado, quando você nega a encarnação de Jesus, quando você nega o amor fraternal que nos une, quando você coloca qualquer outro tipo de revelação mais importante do que a revelação bíblica da pessoa de Jesus Cristo, você está minando terrenos essenciais da fé cristã. Por isso que João ele vai ser muito veemente na sua carta, atacando essas verdades, entre aspas, aqui falando, né, que os gnósticos defendiam. Então, ajude o seu discípulo a fazer uma leitura do ambiente onde ele vive. Ajude ele a refletir sobre a sua dinâmica, sobre a sua vida, sobre aquilo que está acontecendo e, à luz da palavra de Deus, interpretar o mundo à sua volta. Isso é tão importante, assim como João está nos ensinando a fazer. Outra coisa importante é que João está fazendo uma leitura da sua sociedade. A sociedade naqueles tempos estava passando por tantas mudanças profundas, mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças econômicas e em diversas áreas, assim como nós estamos passando hoje. Se você está ouvindo esse vídeo aí gravado na internet, nós estamos no meio da 2020, da quarentena, causado pelo corona, e quantas coisas estão mudando na nossa sociedade. E João vem com uma mensagem clara. Em Jesus nós temos segurança, sabedoria, coragem, confiança. Como nós precisamos dessa mensagem hoje. Como nós precisamos. Compartilha esse estudo da palavra de Deus com seus amigos, com seus irmãos, com pessoas que precisam ouvir e ter esperança num Deus vivo,
o Deus do apóstolo João, o nosso Deus. Trazer algumas frases de destaque que marcam esse livro da Palavra de Deus também para você. John Stott diz assim: a ênfase dessa carta está em distinguir o discípulo de Jesus de um mero religioso. Olha o que Warren Wiersbe também fala sobre essa carta de 1 João. Ele compara o evangelho com a carta de 1 João. Ele fala assim: João escreveu seu evangelho para dizer às pessoas como receber a vida eterna. João 20:31 é um exemplo disso. Ou como as pessoas podem nascer novamente, como João 3 vai nos dizer. 1 João, né, e essa carta de 1 João, João escreveu sua primeira carta para dizer às pessoas como ter certeza de que elas realmente nasceram novamente. Isso você pode ver lá em 1 João 5, 9 a 13. Então, interessante esse contraste. É uma mensagem muito prática, essa mensagem de 1 João. E eu quero ir direto com você. Espero hoje conseguir cobrir o primeiro capítulo dessa carta. Então, vamos lá, abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos estudar verso a verso o que essa palavra preciosa tem a nos dizer para esse dia. 1 João 1:1 começa assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Meus irmãos, tem tanta coisa aqui a nos dizer sobre Jesus. Se você quer responder ao seu discípulo a pergunta, quem é Jesus? Traz ele para 1 João 1 a 4. Tem tanta coisa para a gente conseguir aqui explicar quem é esse Jesus. É um ótimo texto para você apontar para a divindade de Jesus, para a encarnação de Jesus e os verbos, os adjetivos que nos ajudam a entender a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, a primeira coisa que João, tanto na sua carta quanto no seu evangelho, ele vai começar dando uma referência, ou lembrando a gente do começo da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, né? Ele vai começando a falar o que era desde o princípio. Ele começa assim o seu evangelho, ele começa assim a sua carta, e Gênesis 1 vai dizer, né? No começo Deus criou os céus e a terra. E ele vai trazendo como Jesus, o verbo de Deus, estava envolvido na fundação do mundo, na criação do mundo. João 1:3 vai dizer que por meio de Jesus, céus e terras foram formados, o Logos de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus. E aqui nós podemos ver também nesse primeiro versículo sobre a encarnação de Jesus. Algo que João vai fazer questão de destacar, e eu acho tão sensorial essa carta e esse primeiro encontro com João aqui, porque ele faz questão de destacar os nossos sentidos, né? O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos com os nossos olhos, o que as nossas mãos apalparam. Olha, quantos sentidos ele está envolvendo aqui. E lembra que, de pano de fundo, ele está combatendo uma heresia no meio da igreja que dizia que Jesus não encarnou, que Jesus era um espírito. E João está falando, olha, eu dou testemunho que eu ouvi, eu vi, eu toquei, eu convivi com o verbo de Deus, com Jesus Cristo, com o próprio Jesus. Então, nós estamos falando aqui de uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Quem está escrevendo para a gente não é alguém que ouviu somente falar sobre Jesus, por mais que isso é muito importante, mas João, ele é uma testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus. Então, isso é muito, muito precioso para nós aqui, você poder destacar isso para o seu discípulo. E, por último, essa palavrinha, né? Logos de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e que criou o universo. Vocês sabem aqui, acompanhando essa série de estudos, que eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. E no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis ele vai retratar a criação do mundo e ele vai colocar Aslan, que é o leão que simboliza Jesus em toda a crônica, ele vai colocar Aslan cantando, e no meio dessa canção ele vai criando o universo. Então Aslan ele vai criando
o universo por meio dessa canção, por meio dessa palavra, por meio dessa voz, e a gente consegue pelo menos imaginar um pouquinho de como é que foi essa criação do mundo, como é que foi essa palavra de Deus que fez todas as coisas acontecerem. Jesus é essa palavra de Deus, o verbo de Deus, que criou todo o céu e toda a terra. E que agora está encarnado entre nós. Olha só, versículo 2 e 3, acompanha comigo. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi feito manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essa é uma outra expressão muito interessante aqui, a manifestação da vida, a epifania, a presença de Deus. E olha, aqui João está querendo dizer, olha, Deus ele não somente se apresentou para alguns de forma discreta, Deus escancarou a sua essência na pessoa de Jesus Cristo. Ele se manifestou de forma aberta na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que a gente, na teologia, estudamos que Deus ele se revela de forma progressiva. Então, nós tanto conhecemos Deus na sua palavra de forma progressiva, se você vai ver no conhecimento do povo de Deus, a visão que eles tinham de Deus, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, e quando você vai vendo essa compreensão sendo ampliada à medida que a história da revelação bíblica vai acontecendo, e a Bíblia vai dizer que a revelação máxima de Deus, a plenitude dessa revelação veio na pessoa de Jesus Cristo. Você pode encontrar isso lá em Hebreus capítulo 1. E nós vemos essa manifestação da vida. Se você quer olhar para a pessoa de Deus, você precisa olhar para Jesus. Ele é essa manifestação da vida de Deus, de qual era o propósito de Deus na criação do mundo e na restauração do mundo também, quando Jesus voltar. Olhamos para Jesus como o exemplo, o modelo dessa manifestação da verdadeira vida que Deus criou nessa terra. De novo, João vai enfatizar com vários verbos e com várias ações que ele é testemunha dessa verdade. Ele fala, olha, aquilo que nós vimos, aquilo que nós testamos, aquilo que nós proclamamos, testemunhamos, proclamamos, ele vai usar, lembra dessa argumentação cíclica, dessa forma de falar a mesma coisa de várias vezes, e isso é uma forma de enfatizar uma lição na Bíblia, e ele vai chegar nesse ápice aqui, do que ele está falando. E Deus nos revelou a vida eterna. E João 17, 3, você vai ver que essa carta ela vai trabalhar em paralelo com o Evangelho na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você tem a oportunidade de fazer isso por meio de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. João 14,6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é muito claro no Evangelho de João e na carta de 1 João. Portanto, João está escrevendo essa carta com o objetivo de nos conectar com o Pai e com o Filho. Ele vai fazer essa ênfase nas duas pessoas da Trindade aqui. Bom, eu queria também, gosto sempre de pegar um dos temas da carta, na nossa aula, e enfatizá-lo de uma forma transversal na Bíblia. E um tema que me chama a atenção nesse primeiro capítulo é o testemunhar da fé. João ele é muito enfático, falar, olha, eu sou um testemunha daquilo que Jesus fez. Eu faço isso todo o meu tempo, dediquei minha vida a isso. E olha, não somente 1 João nos incentiva a fazer isso, mas rapidamente passeando com você por outros textos da Palavra de Deus, você vai ver como eu e você, como discípulos de Jesus, se somos discípulos de Jesus, nós somos convocados a testemunhar da nossa fé, a fazer assim como o apóstolo João está fazendo. Atos 1:8, o próprio Jesus vai dizer assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Aqui está uma forma da grande comissão no livro de Atos. Olha só, Isaías 55, verso 6. Eu amo esse texto do Antigo Testamento, um texto tão evangelístico. Isaías 55, 6 vai dizer assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. 1 Pedro 3,15 também vai falar na mesma temática, no mesmo enredo, nos conclamando a sermos testemunhas de Jesus. 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Sempre esteja pronto para compartilhar da sua fé. É isso que esses textos da palavra de Deus vão falar de forma resumida e de forma conjunta. Então, o versículo 4 de 1 João, voltando para o nosso texto base, vai dizer: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João tinha alegria em testemunhar da mensagem de Jesus. Ensine isso ao seu discípulo. Trabalhe com ele essas questões. Ajude ele a entender a importância de ele testemunhar da sua fé e ter alegria, prazer, não se envergonhar. Todos os apóstolos eles vão deixar isso muito claro, que é um privilégio, uma alegria testemunhar do nosso Senhor Jesus. Agora, João ele vai agora entrar numa sessão. Se os primeiros versículos eles nos mostram quem é Jesus, aqui nessa segunda sessão nós vamos entender quem é Deus. E João, ele tem alguns resumos muito claros de quem é a pessoa de Deus. Os melhores resumos, os mais sucintos, estão na carta de 1 João. Né? João vai dizer: Deus é luz. João também vai dizer mais para frente: Deus é amor, no capítulo 3. Então, esses resumos, né, da pessoa de Deus, você vai ver isso muito forte na carta de 1 João. Então, João ele vai dizer, com todas as palavras, que Deus é luz. E qual é a implicação para nós de que Deus é luz e de que nele não há trevas, como diz ali o versículo 5. Então, vamos ler ali, nós vamos ler nesse primeiro momento do versículo 5 ao versículo 7. Olha lá, 1 João 1, 5 a 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que interessante aqui, que, primeira coisa, um dos nossos tópicos, versos tópicos, né, mais importantes para argumentar essa questão da origem do bem e do mal. E você encontra, claro, grupos argumentando a respeito de que Deus como o autor do mal, ou Deus não é o autor do mal. Esse é um versículo que nós vemos de uma forma muito enfática de que Deus não é o autor do mal. Então, em Deus não existe escuridão. Agora, eu sei que isso é um embate filosófico para horas, não é hora da gente destrinchar isso aqui. Mas esse versículo em específico, ele vai dizer de forma muito enfática: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Agora, a implicação dessa essência da pessoa de Deus para nós é o que fica muito claro no versículo 6 e no versículo 7. E eu resumiria com as seguintes palavras: as suas palavras e as suas ações precisam ser coerentes. João ele vai fazer esse contraste e vai falar: olha, se você diz com a sua boca que você tem comunhão com Deus, mas você está andando em trevas, você está mentindo. A verdade não está em você. Se você diz que está na luz como Deus está na luz, isso vai ter consequências nas suas ações e você vai ter comunhão uns com os outros, com os seus irmãos. E o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Olha só as implicações disso. Então, o que significa andar na luz para João? Lembre-se que eu falei lá no começo que João ele está mostrando, ele está te ajudando a ter um tira-teima da sua vida e pensar assim, né? Quais são as implicações de ser alguém nascido de novo?
Como que eu posso ver na minha vida os frutos desse novo nascimento? E aqui está um deles, é andar na luz. Um discípulo de Jesus, um filho de Deus, ele não anda mais nas trevas. Ele não anda na escuridão. Ele está andando na luz com Jesus, ele está em comunhão com Deus, e Deus é luz, nele não há trevas. Portanto, os desdobramentos disso significam que andar na luz, você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com as outras pessoas ao seu redor, comunhão uns com os outros, e você vai estar puro pelo sangue do Cordeiro. É isso que esses 2 versículos vão nos garantir. Portanto, são formas de você sondar o seu coração, sondar o seu compromisso com Deus, a sua vida, e você poder andar na luz. O Filho de Deus, o cristão, ele pode, por um deslize, por um erro, ou por uma rebelião, por tempos andar longe de Deus, por tempos andar em caminhos escuros. Mas quando ele entende o compromisso dele com o seu Salvador e caminha e volta para casa, ou quando ele quer caminhar com Jesus em todo momento, ele precisa andar na luz. Está em comunhão com Deus, com seus irmãos e sendo purificado pelo sangue de Jesus, na sua salvação e também constantemente na obra de santificação. Agora, vamos para o próximo trecho. Vamos avançar aqui do versículo 8 ao versículo 10, encerrando esse primeiro capítulo. Eu espero conseguir fechar o trecho que termina no capítulo 2, versículo 6. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. Olha só, 1 João 1, 8 a 10 vai nos dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bom, se a primeira sessão me mostrou quem é Jesus, e nós vimos aquela série de qualidades sobre Jesus, se na segunda sessão nós vimos quem é Deus, e Deus é luz, ficou muito claro, o desdobramento disso, essa terceira sessão, ela vai mostrar para a gente quem somos nós. E a resposta é: nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza, a natureza pecaminosa do homem. Existem religiões que não têm isso como uma essência, como uma verdade. A fé cristã, ela tem isso como uma das bases de que nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus. Romanos 3:23, Romanos 6:23 também vai dizer a mesma coisa. E nós podemos, pela certeza da palavra de Deus, entender que nós somos pecadores e que Deus fez um plano para nos resgatar e nos restaurar. Mas aqui estamos nós não podemos nos desvencilhar disso, não podemos negar essa natureza pecaminosa. E lembre-se que João, ele está no seu pano de fundo, combatendo essa heresia no meio da igreja, de que o pecado não importa, de que não existe uma natureza pecaminosa. Ele faz questão. E nessa forma bem joanina, você vê, se você lê esse trecho rapidamente, você vai pensar que ele está repetindo as mesmas coisas. Mas na combinação dos termos, das palavras, você percebe que não, que ele está acrescentando novas verdades, novas ideias para esse contexto, para essa ideia de que nós somos pecadores. Primeiro, ele fala, se você diz que não tem pecado, você está se enganando. Então você está mentindo para você mesmo. Segundo, lá no versículo 10, ele vai dizer, mesma coisa, se você diz que não comete pecados, pior do que está enganando a si mesmo, você está fazendo de Deus um mentiroso. Você não somente está mentindo para você, não somente está se ludibriando, como você está colocando em xeque a palavra de Deus e aquilo que Deus disse. Porque lá desde Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, a revelação bíblica vai nos mostrar o constante problema do homem com o pecado. Não há um justo sequer na face da terra. Ninguém que mereça a graça, que mereça o perdão, que mereça a misericórdia de Deus. Ninguém. É graça imerecida sobre a minha e sobre a sua vida. E é por isso que o Evangelho ele é tão contrastante. Porque nós somos pecadores. E aqui vem a solução de Deus no verso 9. Gente, que solução fantástica. Olha só o que diz o verso 9. Nesse sanduíche entre fazer de si mesmo um mentiroso, fazer de Deus um mentiroso, tem aqui a revelação
de como que nós resolvemos, como Deus resolveu esse problema para nós, na verdade. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, se você tem um discípulo lutando com o pecado, alguém que não consegue ficar fora de um ciclo de pecado, de vida, esse é um versículo muito importante de enfatizar com o seu discípulo. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Olha essa promessa da palavra de Deus. Se agarre às promessas da palavra de Deus, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus. Se você confessar e tiver de todo o coração o desejo de abandonar, Ele será fiel e justo para te perdoar e para te purificar. Essa é a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome dEle. Quero te levar adiante. Nós temos mais a explorar no dia de hoje. E se você vai vendo aqui agora o comecinho do capítulo 2, nós temos uma mudança aqui de ação. Ele está descrevendo no capítulo 1 quem Jesus é, quem Deus é, quem nós somos. Agora ele vai começar a enfatizar no começo do capítulo 2 o que Jesus fez, o que nós precisamos fazer como resposta. Olha só que especial o versículo 1 e 2 de capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Esses dias estava ouvindo uma mensagem e a pessoa tinha colocado Jesus como o juiz no dia final, no julgamento final. Na verdade, a posição de Jesus no julgamento final, aqui nesse texto, vai nos dizer que Ele é o nosso advogado diante do Pai, que é o juiz. Deus Pai nos julgará no último dia, no julgamento final. E juiz justo e fiel será Jesus para conosco, quando nós depositamos a nossa fé nele e quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas ações, mas pela graça redentora de Jesus Cristo. Por isso que você que está aí me ouvindo, se você pensa que no juízo final você vai conseguir se apresentar a Deus e pelos seus méritos, pelas suas boas ações, pela sua boa conduta, justificar diante de um Deus santo que você é merecedor do céu, você não vai conseguir justificar naquele dia. Você precisa ter um advogado intercedendo diante do Pai por você. E esse advogado é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando vierem as acusações das coisas erradas que eu e você fizemos nessa terra, Jesus vai se levantar e Ele vai poder dizer ao Pai: Pai, eu morri por esses queridos filhos e filhas. E é o meu sangue que está cobrindo todas essas acusações e todos esses pecados que eles cometeram. Portanto, essa é a verdade do Evangelho. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. E Ele se ofereceu como propiciação. Esse termo é muito rico, não conseguiríamos explorar ele aqui nessa aula, mas essa oferenda, essa propiciação, a sua vida sendo entregue como oferta pelos nossos pecados. Irmãos, nós temos na palavra de Deus uma profecia sobre a morte de Jesus, e eu estava refletindo sobre ela hoje de manhã, e ela é uma das profecias mais profundas da palavra de Deus, mais lindas. E Isaías 53, se você quer ver como isso aconteceu, e eu vejo essas imagens da propiciação de Jesus como nosso advogado aqui em Isaías 53, olha, eu vou começar a ler a partir do versículo 4. Eu te convido a você se deliciar nesse texto, depois meditando sobre ele na palavra de Deus. Eu quero ler aqui o versículo 4 e já pular lá para o finalzinho, para os últimos versos, para você ver essas duas questões aqui. Olha, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Consegue perceber essa visão da propiciação aqui em Isaías 53?
E olha só, essa figura de advogado, aqui no versículo 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, olha só, o mesmo título ali, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, Isaías 53 é um banquete para você que quer conhecer mais sobre a pessoa de Jesus e sobre o seu sacrifício na cruz. Vamos adiante, precisamos prosseguir e caminhar aqui para 1 João, capítulo 2, o versículo 3 ao versículo 5. Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus no versículo 3. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Já vou ler o verso 6, depois eu repito. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui estão um dos meus versos favoritos dessa carta. É difícil para mim escolher um verso favorito nessa carta. Tem tantas pérolas da palavra de Deus na carta de 1 João, mas aqui o versículo 5 e 6 está na minha lista de favoritos de 1 João. Como é forte essas imagens que João coloca para a gente aqui, dessa revelação. E agora, nós estamos aqui numa sequência aqui nesse primeiro estudo, né? Vimos primeiro quem Jesus é, depois vimos quem Deus é luz. Vimos quem nós somos pecadores. Vimos o que Jesus fez por nós, ele é o nosso advogado, ele é o nosso, a propiciação pelos nossos pecados. Agora nós vamos ver a quinta coisa, o que nós precisamos, o que nós devemos fazer como uma reação a isso que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. E o que precisamos fazer como reação, não para obter a salvação, é uma obra reacionária nossa. Deus nos amou primeiro e por isso amamos. Aqui também, esse texto também está em 1 João. E como reação a essa ação de Deus sobre a nossa vida, nós devemos guardar os seus mandamentos. João capítulo 15, um dos textos mais fortes também no Evangelho de João, um dos meus capítulos favoritos do Evangelho de João, esse com certeza, dizendo, né, que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aquele que permanecer em Jesus e Jesus permanecer nele, esse dá muito frutos, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. João 15, 5. E João vai enfatizar esse diálogo de Jesus, esse discurso de Jesus, falando exatamente sobre isso. Olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece, é meu amigo e zela por aquilo que é precioso para mim e para o Pai. Portanto, meus irmãos, se você quer demonstrar, se você realmente tem essa natureza divina em você, se você é alguém nascido de novo, o que João vai argumentar aqui, ele vai dizer, olha, nisso sabemos que o temos conhecido. Você guarda os mandamentos de Deus. De novo, João está enfatizando a importância de palavras e ações serem coerentes. E eu amo aqui a forma que ele coloca isso, que coloca uma afirmação, coloca uma negação, coloca uma afirmação. Ele vai usando esse recurso várias vezes durante a carta. Ele vai falar aqui no versículo 5, né? Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Portanto, você quer crescer no amor de Deus, você quer ajudar o seu discípulo a crescer no amor de Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus te deu o conselho aqui. Guarda essa santa palavra e o amor de Deus crescerá dentro de você. Você vai ver os frutos do Espírito, o fruto do Espírito tomando conta do seu coração, como diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito tomando forma na sua vida. E um dos frutos do Espírito é o amor. Você vai crescer nesse amor por Deus e pelas pessoas ao seu redor. E com isso você vai andar na luz. Toda essa temática aqui está nos mostrando esse desdobramento do que significa andar na luz de Jesus. Você está caminhando com Ele e você precisa mostrar ao mundo
que Jesus faz diferença na sua vida. Não basta só palavras, meus irmãos. Não basta só palavras para seguir a Jesus. Nós estamos vendo um mundo tão incoerente. Ontem fui dormir triste com notícias de uma pessoa, uma figura política do nosso país que diz representar Jesus, diz representar a fé evangélica e com um testemunho tão horrível de homicídio, de violência, de abuso de infantes, de maus tratos, de quanta coisa, quanta podridão. Meus irmãos, aqui está o crivo de 1 João. Ser um seguidor de Jesus não é somente aquele que segue ele em palavras. Não é somente colocar sobre si um título de ser cristão, mas é você praticar essa mensagem, é andar no caminho estreito, é representar Jesus nessa terra, é testemunhar a sua fé, é ser um recipiente vivo dessa graça e desse poder de Deus por onde você for. Essa é a mensagem. Você carrega a mensagem em você e o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado na sua vida. Nós estamos chegando aqui à conclusão da nossa aula número 1, parte 1 dessa nossa série de discipulado na carta de 1 João, e eu quero te convidar a estar ligado conosco aqui nas próximas partes dessa série. Eu espero conseguir cobrir um capítulo por semana. Não sei se vamos conseguir, são 5 capítulos, então você tem aí as próximas semanas junto comigo. Eu te convido para você estar ligado aí nos canais das mídias sociais e que você possa estar ligado aí na televisão, ligado pelo rádio e aproveitando conosco esse conteúdo da Palavra de Deus. Eu simplesmente acho fantástica esse versículo. É um versículo que, se você quiser emoldurar um versículo da Palavra de Deus para guardar como um lema de vida, você pode usar esse versículo aqui da Palavra de Deus. Até coloquei aqui na apresentação, no meu esboço, meta de vida de um discípulo de Jesus. Essa é uma meta fantástica. 1 João 2,6 vai dizer: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Deixa eu ler de novo para você. Reflita nessas palavras. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. E um dos princípios fundamentais, um dos valores fundamentais do movimento discipular é o que a gente chama de imitar Jesus. Você pode conferir lá nas nossas redes sociais, nós temos um videozinho curto falando sobre isso, se você quiser compartilhar também, um videozinho de 1-2 minutos em que nós gravamos, que a forma talvez mais simples de definir o que é discipulado é você ser e fazer o que Jesus fazia. Ser como Jesus e fazer o que Jesus fazia. E aqui está uma expressão fantástica, um texto bíblico que embasa esse princípio, esse valor que nós extraímos da Palavra de Deus. Eu lembro de uma vez estar num curso sobre discipulado, sobre vida em célula, sobre vida em pequenos grupos na igreja, e o professor daquele curso, ele fez essa pergunta para a gente, colocou no quadro assim: olha, digam para mim, quais são as coisas que vocês admiram em Jesus? Quais são as características de Jesus? Jesus é... complete essa frase para mim. E a gente começou, Jesus é obediente, amoroso, paciente, sábio, piedoso, enfim, todos os adjetivos bons você pode encaixar na pessoa de Jesus. Então Jesus é todas essas coisas. E ele falou, ok. Sinalzinho de mais, e colocou no quadro, tá bom, me digam o que Jesus fazia com os seus discípulos. E nós começamos a falar as ações do dia a dia. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus dormia, Jesus comia, Jesus curava, Jesus brincava, Jesus descansava. Jesus fazia todas essas ações com os seus discípulos. E aí, esse professor, de uma forma muito simples, ele falou, pois bem,
Discipular alguém é imitar as qualidades de Jesus e imitar as ações de Jesus no nosso dia a dia. Isso desmistifica, gente, tanta coisa ao redor dessa ideia de discipulado, que às vezes a gente coloca só numa classe de aula ou só num momento isolado da vida, mas discipulado é esse todo. Discipular alguém ou andar como um discípulo de Jesus, melhor ainda, é permanecer nele, é andar assim como ele andou. Imitar Jesus nessa terra, essa é a essência do discipulado. Nós estamos chegando na conclusão dessa aula e eu quero orar junto com você para que nós possamos experimentar esse poder, essa graça de Deus para a nossa vida. Ore junto comigo nesse momento. Vamos clamar ao Senhor pela graça e pelo poder dele sobre a minha e a sua vida. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse texto maravilhoso da sua palavra. Te agradeço, Pai, por poder aprender com o apóstolo João que a essência do cristianismo é o amor. Que essas verdades basilares da palavra de Deus, elas não podem ser comprometidas. Nós somos pecadores. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Nós podemos testemunhar porque sabemos que ele veio entre nós, nos mostrou o caminho da verdade e da graça e nos apontou a direção para o Pai. Ele é o nosso caminho até o Pai. Jesus, eu te agradeço pela tua obra de redenção nesse mundo, porque a tua palavra vai declarar que o Senhor é o nosso advogado diante do Pai, aquele que nos defende, o advogado justo, o justo de Deus, que conquistou em nosso lugar a salvação das nossas almas. Basta que nós nos entreguemos a Ti de todo o coração. Possamos confessar que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E assim, recebemos sobre os nossos pecados a sua santa propiciação, a derramar dessa oferta aceitável diante de Deus. Jesus, ajuda-nos a andar à luz dessa verdade. Jesus, ajuda que as nossas palavras sejam coerentes com as nossas ações. Ou melhor, ao contrário, Jesus, ajuda que as nossas ações sejam coerentes com as nossas palavras, porque muitas vezes é mais fácil falar do que fazer. Então, Senhor, ajuda-nos a representarmos o Senhor nessa terra com fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos os seus mandamentos. Ajuda-nos a guardarmos a sua palavra para que possamos crescer em amor. E Deus, que esse lema que encerra aqui esse trecho da sua palavra, que nós possamos andar por essa terra como o Senhor andou, em amor, em graça, em verdade, que sejamos expressões vivas do Senhor no meio daqueles que nos cercam. Jesus, abençoa cada um dos meus ouvintes, cada uma das pessoas que está como um discípulo de Jesus, aprendendo a crescer na sua fé, ou como um discipulador, querendo transmitir verdades da sua palavra para discípulos do Senhor que o Senhor confiou a nós. Jesus, que o Senhor nos guarde e nos ajude a andarmos na luz como o Senhor está na luz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Te convido para estar conosco na parte 2 desse conteúdo e nós vamos aqui desfrutar dos próximos versos do capítulo 2 que são riquíssimos. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida.